Mas antes de nós lermos a porção da Escritura Sagrada, relembro aos irmãos o aviso que dei no domingo passado. Aqui no próximo domingo, nós estaremos reunidos normalmente, pela manhã, do sábado também, reunião no sábado normal, de manhã normalmente também, no culto pela manhã, dia 31, domingo que vem, e à noite o culto não será às 18 horas, como normalmente nós fazemos, mas será celebrado às 20 horas. Depois do culto, nós estaremos nos confraternizando lá embaixo, no salão, comendo salgadinhos, tomando suco e refrigerante. Os irmãos que irão ajudar nesse sentido, trazendo alguma coisa, procure a irmã Franci e a irmã Francinete, que elas estão responsáveis em organizar toda essa confraternização. Então, no dia 31, domingo que vem, culto pela manhã, normalmente às 9 horas, e à noite o culto será celebrado às 20 horas e não às 18. Okay? Vamos ficar de pé? E vamos ler em Êxodo, capítulo 27. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 27. Eu vou ler os 8 primeiros versos. Livro do Êxodo, capítulo 27. Do verso 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás. Como se te mostrou no monte, assim o farão. Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua presença, te cultuando, louvando o Teu nome, bendizendo a Tua pessoa, porque o Senhor é glorioso, é excelso, o Senhor é longânimo, Tu tens sido benevolente para conosco também, Senhor. Tu criaste todas as coisas pelo poder da Tua palavra, Tu tens mantido toda a Tua criação e tens levado a bom termo, Senhor, o Teu plano eterno de salvação, idealizado antes da fundação do mundo, manifestado durante a história da humanidade, e de modo especial, Senhor, tem se revelado nas páginas da Tua palavra, a qual temos aberta agora diante dos nossos olhos. Senhor. Te pedimos que não apenas, Senhor, os nossos olhos naturais possam ler estes versos, mas que os olhos espirituais sejam abertos pelo Senhor, de tal modo que venhamos a enxergar, Senhor, a beleza da Tua lei, de tal modo que o nosso coração seja aquecido, Senhor, com essas verdades tão profundas e belas que o Senhor nos revela. Obrigado, Senhor, porque outrora estávamos longe do Senhor, não fazíamos parte do Teu povo, mas Tu mesmo quiseste nos alcançar um dia, nos trazer, Senhor, para Ti, perdoando os nossos pecados, lançando luz sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, de tal modo que um dia chegamos a nos prostrar diante de Cristo, reconhecê-lo como Senhor, como Salvador bendito, cujo sacrifício foi perfeito e aceito por Ti, em nome, Senhor, daqueles a quem o Senhor amou antes da fundação do mundo. Te louvamos, Senhor, por isso. Agora, nesse momento de culto solene, na Tua presença, reconhecemos as nossas fraquezas, Senhor, os nossos pecados. Te suplicamos humildemente que o Senhor nos perdoe. Por favor, Senhor, e aceite essa adoração, que os cânticos do nosso lábio, Senhor, sejam reais
que expressem a realidade do nosso coração. E nesse momento, Senhor, de pregação, de exposição da Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração. Tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, nesse tão grande intuito, Senhor, que é de pregar a Tua palavra, de expressar a Tua vontade. E aos irmãos, Senhor, da graça, da sabedoria, entendimento, discernimento, para assim, Senhor, serem edificados. Teu Espírito aplique esta porção à necessidade de cada um e que venhamos a crescer, Senhor, como crentes, como igreja, como adoradores, aos quais o Senhor requer que te adorem em espírito e em verdade, como ordena a Tua palavra, Senhor. Por favor, seja conosco, em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Estamos estudando, irmãos, ainda o projeto do tabernáculo, como está aí na tela, que teve seu início no capítulo 25 e vai até o capítulo 31. No capítulo 35 de Êxodo, nós encontraremos a execução desse projeto. Mas por causa da nossa necessidade de compreensão, eu tenho a cada elemento praticamente apresentado nesse projeto, eu tenho tentado expor aos irmãos qual o sentido espiritual de todas essas verdades reveladas, para que não venhamos a desanimar no que diz respeito ao texto, mesmo que para nós acaba sendo difícil. Hoje nós vamos considerar os versos que acabei de ler, os 8 primeiros versos do capítulo 27 de Êxodo, que trata do altar. Do altar, também é chamado de altar do holocausto. Só para lembrar os irmãos, estamos na segunda metade do livro de Êxodo, que trata do culto. Aqui Deus está dando ordem a Israel acerca do tabernáculo, dos seus utensílios. No capítulo seguinte, os irmãos podem observar aí, no capítulo 28, o Senhor dará ordem também no que diz respeito às vestes dos sacerdotes. O que temos aprendido praticamente em todo o texto, e isso é como um coro em toda essa sessão que estamos considerando, é que o tabernáculo deve ser executado de conformidade com a vontade de Deus, jamais de conformidade com a vontade do homem. O que nos traz já o princípio de que Deus só pode ser adorado de acordo com a sua ordem. Lembra ainda os irmãos que nesse contexto Deus está falando com Moisés no monte. No capítulo 24, verso 18, nós temos a informação de que Moisés subiu ao monte para receber a revelação de Deus, o projeto do tabernáculo, e ele passou ali 40 dias e 40 noites para receber o que nós estamos considerando desde Êxodo 25 até Números capítulo 11, se eu não me engano. Aqui está o santuário, tem trazido a imagem do santuário, aqui o átrio ou o pátio, descrito nos versos seguintes que eu li agora, no verso 9 até o verso 19, que ainda vamos considerar, se Deus permitir. Já estudamos acerca da tenda. A tenda é essa caixa menor dentro desse tabernáculo, desse santuário, que o Senhor ordenou que fosse construída. E nós estudamos, na verdade, toda a tenda do capítulo 25 até o capítulo 26, especificamente no verso 1 a 30 do verso 26. Eu trouxe aos irmãos as imagens que nós já consideramos. Aqui nós temos toda a tenda descrita do capítulo 25 até o capítulo 26. O Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, que é este local que os irmãos veem aí projetado, onde Deus ordenou que viesse a ser colocada a Arca da Aliança. Esse local seria o local mais importante de todo o santuário, onde Deus desceria na nuvem e ali estaria falando com o povo, estaria falando especificamente com o sumo sacerdote, que ainda será instituído aqui no livro que estamos estudando. Depois do local santo, já vimos a mesa, a mesa dos pães asmos e o candelabro. Isso nós vimos ainda no capítulo 25. Todos esses elementos apontam para Cristo, como expliquei aos irmãos. A Arca da Aliança, sobre a Arca da Aliança está o propiciatório. Por isso o apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, diz que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, é aquele que cobre os nossos pecados. O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança, que guardava, à luz do autor aos Hebreus, guardava
ali dentro da arca os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés, guardava-se ainda a vara de Arão, o bordão de Arão, bem como um pouco do maná, daquele alimento que o Senhor havia providenciado na peregrinação de Israel no Antigo Testamento. A mesa dos pães ágeis aponta ainda para Cristo também, porque ele aqui nos sustenta e é a luz do mundo, como João nos mostra no seu Evangelho. Ainda sobre a tenda vimos o véu que separava o local santo do Santo dos Santos, onde havia figuras de querubins como guardiãos daquele local, né, a semelhança do que ocorreu na queda em Gênesis 3, onde o Senhor colocou querubins para impedir que os homens tivessem acesso à sua presença. E vimos ainda o reposteiro, que era a cortina ali no início daquela tenda. E hoje vamos considerar o altar. Aí está na figura, o altar é a peça maior dentro do santuário, né, onde eram levados sacrifícios, como eu vou estar mencionando agora aos irmãos. Como eu disse aos irmãos, é chamado de altar do holocausto. Em outras ocasiões, aqui não aparece a palavra holocausto, é o tema apenas da nossa versão, não é o título que traz, mas não vem que não aparece a palavra holocausto nos 8 primeiros versos, apenas altar. Mas era o altar do holocausto. O holocausto era o sacrifício que era realizado pelo sacerdote, um sacrifício onde um animal era conduzido. Nós vamos encontrar todas essas regras em Levítico, no livro de Levítico. E o holocausto consistia numa queima total do animal. Todo o animal deveria ser destruído, pois ele deveria ser sacrificado sobre este altar que nós vamos considerar agora. Que os irmãos visualizem melhor. Nós temos nos 3 primeiros versos o altar, seus chifres e os recipientes. Nos versos 4 a 8, a grelha e os varais. Depois, como tenho sempre feito, tento trazer o significado espiritual e tirar lições para a nossa vida. Só para organizar nos versos, os irmãos visualizarem melhor, sobre o altar, seus chifres e recipientes, a ordem do Senhor é que o altar seria feito quadrado de madeira de acácia, com 2,25 m de largura, por 1,35 m de altura aproximadamente. Trago a imagem só para que os irmãos visualizem melhor. É uma caixa mesmo, um quadrado que Deus manda que seja feito. Haverá ainda, de acordo com a ordem do Senhor, 4 chifres de bronze nos 4 cantos do altar. Porque o chifre é uma figura, é um elemento comum desse contexto aqui, desde tempos bem antigos, um elemento que aponta para a força e para o poder, né, de divindades, o poder do homem. Irmãos, lembrarem, há várias religiões antigas que trazem a sua divindade com chifres. O próprio Satanás, ele é representado dentro da mitologia como aquele que tem 2 chifres, o que aponta, então, de acordo com a cultura, de acordo com todo o costume das religiões antigas, para o poder, para a força, do homem ou até das divindades. Daqui já podemos inferir porque Deus ordena que sejam colocados chifres nos 4 cantos do altar. Além da questão prática de que esses chifres serviam para amarrar, então, aquele animal que iria ser sacrificado, para que ele não fugisse no momento do sacrifício. Então, se tomava a corda e vinha colocada no pescoço do animal e se amarrava na ponta do chifre, para que ele não fugisse também. Ainda, o Senhor ordena que sejam feitos recipientes de bronze, com o intuito de que sejam recolhidas as cinzas, e também que se deve fazer bacias, garfos e braseiros para todo o serviço do sacrifício. Sobre a grelha e os varais, no versículo 4 a 8, a grelha será de bronze em forma de rede e será colocado abaixo da beirada do altar a meia altura. É a imagem que eu tentei trazer para os irmãos aí. Os varais serão de madeira de acácia, cobertos de bronze, com a mesma intenção quando o Senhor ordenou, no início do capítulo 25, que a arca fosse confeccionada. Deveria haver também varais, para que os sacerdotes, levitas, responsáveis no momento de transportar o elemento, que então tomasse esses varais. Há questões muito práticas nesse sentido. E como eu disse aos irmãos, a ordem que nós temos como um coro é que tudo seja feito de conformidade com a vontade do Senhor. Deus diz a Moisés, no verso 8, como se mostrou no monte, assim o farão. Eu tenho já chamado a atenção para todas essas realidades aí, no que diz respeito ao que nós temos lido.
significado espiritual para nós, que é o que nos interessa. Eu tenho dito, para Israel, tudo isso deveria ser feito de forma minuciosa, exatamente como Deus ordenou. Para Israel, vale a pena lembrar disso, Israel se encontra aqui no início da revelação da vontade de Deus, muito diferente da nossa. Nós temos toda a revelação de Deus, nós temos todo o cânon sagrado, nós temos toda a escritura sagrada. Isso nos ajuda muito a compreender tudo que nós estamos estudando. Para Israel, não. Israel está naquele momento que alguns teólogos chamam de momento da infância de Israel, onde Israel precisa dos elementos palpáveis, Israel precisa dos elementos materiais e precisa obedecer a seu pai, a seu Deus, exatamente como Deus ordena. Não que isso tenha mudado na nova dispensação, né? Essa última parte que eu disse, devemos ainda obedecer a Deus como Deus ordena. Mas no que diz respeito a essa materialização da vontade de Deus, por assim dizer, ou dessa revelação, Israel irá contemplar toda aquela beleza do tabernáculo. Uma beleza, talvez não tão visualmente falando, mas uma beleza até espiritual, como já fiz referência nos últimos textos, onde Deus faz uma separação clara do seu povo e daqueles que não fazem parte do seu povo. Por isso, esse santuário. Mas aqui, irmão, no que diz respeito ao altar, vale lembrar, irmãos, que o altar significa, a palavra altar, no hebraico, traduzida aqui por altar, ela significa, ou é literalmente, lugar de sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. Todo altar deve ser considerado como fazendo parte ou sendo elemento de onde haveria um sacrifício. Sendo que este sacrifício é uma ideia presente na Escritura, não apenas aqui. Aqui o que nós temos aqui é a ordem de Deus para a confecção de um altar. Mas a ideia de altar ou a ideia de sacrifício ocorre desde o início do livro de Gênesis. Desde aquele momento, após o momento da queda dos nossos primeiros pais, onde nós lemos em Gênesis 3:21, que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Irmãos conhecem bem o contexto de Gênesis 3. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, tinham pecado contra Deus. Tinham desobedecido a Deus. E não apenas desobedecido, mas tinham fugido da presença de Deus, como ocorre quando nós pecamos. Eles sentiram vergonha de Deus, fugiram da presença de Deus, se envergonharam. Deus buscou Adão, Deus buscou Eva, Deus sentenciou Adão, Deus sentenciou Eva, Deus sentenciou Satanás ali, que tinha investido contra os seres humanos por intermédio da serpente. Os homens, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham buscado justiça própria. Por causa da vergonha da sua nudez, eles tinham confeccionado para si, de acordo com a narrativa, os irmãos lembram bem disso, vestes para cobrir a nudez deles, para cobrir a vergonha deles, para cobrir o pecado deles. Mas Deus, de forma muito graciosa, benevolente, já revelando o seu plano eterno de salvação, no verso 21 do capítulo 3, o Senhor confecciona vestes, não vestes de folha de figueira, mas umas vestes de pele, ou como seria melhor traduzido para nós entendermos, vestes de couro de um animal, o que aponta para um sacrifício. O animal foi morto. Sem dúvida, o animal foi morto aqui. Alguns comentaristas querem dizer que é uma inferência não tão fiel ao texto. Ora, mas se a palavra diz respeito a couro, isso contrasta com as vestes de folha de figueira, de planta, de árvore. É couro que é usado. Deus fez vestes, providenciou vestes para cobrir a vergonha dos nossos primeiros pais. E esse couro era de animal. Então houve sacrifício. Sem dúvida nenhuma que houve um sacrifício. Houve a morte de um animal. Ou mais teologicamente falando, houve a morte de um substituto. Ou alguém expiou, alguém foi morto, né? Um animal foi morto para que a vergonha desses nossos primeiros pais fossem cobertos. Alguns dizem que Adão e Eva mesmo foram quem sacrificaram a Deus, né? Pode ter sido, Deus talvez tenha ordenado que eles fizessem isso, ou o próprio Deus talvez tenha matado o animal, né? Tenha conduzido esse animal à morte, para que então o seu couro, ou a sua pele,
fosse usada para cobrir a vergonha dos nossos primeiros pais. Então, desde aqui, Deus revela que o homem não pode se aproximar de Deus por justiça própria. O homem não pode aproximar-se de Deus providenciando para si mesmo algo que o conduz a Deus. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Deus não aceita esse tipo de ideia, nem essa ação, onde eu, um ser humano decaído, queira por mim mesmo providenciar algo para que eu me aproxime dele. O capítulo 4 de Gênesis também nos mostra essa realidade, quando Caim e Abel brigam. Quando os dois levam uma oferenda a Deus e Deus rejeita a oferenda de Caim e aceita a oferta de Abel. O restante da narrativa nos mostra como Caim tinha o coração duro, como Caim não quis se submeter à vontade de Deus e por isso ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Pois aqui em Gênesis 3, estou falando da ideia do sacrifício ou de um altar, o Senhor providenciou então um substituto para o pecado, não é, para a condenação dos nossos primeiros pais. Noé sacrificou a Deus também. Depois desse sacrifício, os irmãos devem lembrar ainda que no capítulo 4 de Gênesis, no finalzinho do capítulo 4, depois da morte de Abel, o Senhor providencia a Adão e Eva mais um filho, Sete, e depois de Sete nasce também um filho que Adão e Eva colocaram o nome de Enos. O final do verso 26, final do capítulo 4, diz que ali se começou a invocar o nome do Senhor. Embora não haja a palavra sacrifício, nem morte, nem altar, é coerente deduzir, à luz de tudo que nós temos de revelação, que aqui também provavelmente tenha sido feito um sacrifício a Deus, porque é o único modo estabelecido pelo próprio Deus pelo qual o homem pode se aproximar a ele. É unicamente por meio de um sacrifício. Por isso, em Gênesis 3:21, nós temos a morte de um animal. Então, provavelmente, aqui nós encontramos Enos invocando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor e a sua adoração sendo aceita por Deus, possivelmente por ele ter realizado um sacrifício. O que também deve ter ocorrido com Lameque, um homem descendente, pai de Noé. Talvez isso tenha acontecido com Enoque, que foi trasladado por Deus também. Esses homens, todos os homens que são recebidos por Deus, eles são recebidos por meio de um sacrifício. Eles nunca são recebidos sem sacrifício. Eles nunca são recebidos sem um substituto, sem uma morte. Então, por isso, a ideia do altar, do sacrifício, está desde o início da narrativa. Noé sacrificou a Deus, em Gênesis 8, depois do dilúvio. Quando eu preguei esse texto, eu chamei a atenção dos irmãos para que, quando Noé, na realidade de que Noé, depois que saiu da arca, o dilúvio foi cessado por Deus, né, as águas baixaram. Quando Noé sai da arca, ele não tinha casa, né, ele não tinha palácio, ele não tinha imóvel. E a primeira iniciativa dele foi fazer um altar a Deus. Foi buscar ao Senhor, adorar a Deus, agradecer a Deus. Né? Por quê? Eu disse quando eu preguei esse texto. Por que Noé fez isso? Provavelmente, certamente, ele aprendeu com seus pais, com o piedoso Lameque. Ele aprendeu com a sua linhagem, né, de ascendentes piedosos, que tinham aprendido, provavelmente, lá em Gênesis 3:21, quando Adão e Eva viram Deus providenciar a eles um substituto, um sacrifício, construindo um altar. Então Noé, não foi da ideia dele construir um altar, mas ele tinha aprendido com a sua linhagem piedosa. O que ocorre com os patriarcas? Também estudamos já esse texto. Abraão, Isaque e Jacó, enquanto peregrinavam neste mundo, Abraão é visto na vida de Abraão e de Jacó, principalmente, que em cada momento que eles saíam de Siquém, iam a Betel em outro lugar, é quase constante na narrativa dos patriarcas que eles constroem altar, marcando então o local, adorando a Deus, e não apenas isso, mas até dentro desse contexto onde eles se encontram em terra pagã, eles até acabam evangelizando, em um certo sentido, aquele povo. Porque quando eles chegavam naquelas terras pagãs,
com o politeísmo muito forte ali, o que eles faziam? Eles dedicavam, eles construíam um altar, né? E esse altar apontava para o Deus verdadeiro. Vejam que a ideia, nós estamos vendo o altar, primeira vez agora aqui em Êxodo 27, no tabernáculo. Mas essa ideia de sacrifício de altar vem desde a queda, como eu estou mostrando aos irmãos. E não apenas no sentido da queda, mas no contexto dos patriarcas, da aliança que Deus havia feito com Abraão e com a sua descendência. Quando lemos Êxodo, estudamos o Êxodo, no capítulo 12, o Senhor institui a Páscoa. O que era a Páscoa? Ou em que consistia a Páscoa? A Páscoa consistia no sacrifício de um cordeiro, um animal que deveria ser morto, né, simbolizando a libertação do povo de Israel, simbolizando a graça de Deus, o poder de Deus, a força do Senhor sobre o seu povo, em conduzi-lo à terra que ele havia prometido, com o intuito de que esse povo tenha um relacionamento pessoal, um relacionamento verdadeiro com ele. Depois dos 10 mandamentos, nós ainda vimos leis acerca dos altares. O Senhor deu várias leis para Israel. E no verso 22 do capítulo 20, nós lemos: então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. Aqui havia sacrifício de uma queima total, deveria haver. O Senhor está dando ordem no capítulo 20, 21, 22, de leis que deveriam ser cumpridas dentro da possibilidade durante a peregrinação no deserto, mas sobretudo na terra que ainda o Senhor daria a Israel. Por isso a ordem do altar. Verso 24: o altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Preguei o texto. Disse aos irmãos que há princípios aqui espirituais, sem dúvida, em toda essa questão prática. Os sacrifícios apontavam para cada realidade, para cada pecado dentro de Israel. O fato de o altar não ser confeccionado com pedras lavradas era para contrastar toda a idolatria dos povos pagãos que confeccionavam imagens, não é, de animais, imagens de homens para adorarem. E no verso 26, a sensualidade que Deus condena no que diz respeito ao seu culto. E ainda, irmãos, para chegarmos até ao altar do capítulo 27. No capítulo 24 mesmo, naquele grande acordo, na aliança que Deus fez com o povo de Israel, antes de entregar as leis do sacrifício, as leis do tabernáculo, no capítulo 25, nós estamos estudando. Moisés, no capítulo 24, erigiu um altar, né, de pedras, uma coluna de pedras melhor, e erigiu um altar em adoração. Capítulo 24, verso 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Naquele contexto, um sacrifício, obviamente, o altar está ali, eu disse, mas não existe altar sem sacrifício. Moisés erigiu um altar, realizou o sacrifício do animal, tomou o sangue do animal e aspergiu, jogou sobre a coluna, de pedras e sobre o povo. Os sacrifícios, como eu disse aos irmãos, serão queimados sobre o altar do tabernáculo. O sangue do animal morto será aplicado aos chifres e à base do altar. Isso nós vamos ver em Êxodo 29 e em Levítico 4. Ele diz respeito a todo o sacrifício, a todo o serviço sacerdotal, a todos os pecados, há regras e regras ali, muito interessantes. Deus permitir, vamos chegar até lá para estudar Levítico ainda. Mas de acordo com esses textos, o sangue do animal morto nesse altar do capítulo 27 será derramado, será aplicado à base do altar e aos chifres do altar também. Eu disse aos irmãos, os chifres simbolizam força e poder. Números 23, 22, Deuteronômio 33, 17 mostram
o contexto cultural da época. E no caso aqui do altar, obviamente os chifres, né, apontam para o poder de Deus. E serviu ainda de refúgio para o assassino. No capítulo 21, no versículo 14, acerca das leis de assassinato, de morte, podemos ler ali, para lembrar aos irmãos, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o, a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Que o que ocorria em Israel, isso nós vamos voltar mais tarde também, acerca da lei de violência, quando o homem, os irmãos sabem que a lei será olho por olho, dente por dente, o que expressa a justiça de Deus. Então, o homem que matava deliberadamente a outra pessoa deveria pagar com a sua própria morte, por causa do princípio de Gênesis, ainda na época de Noé, que o homem é criado segundo a semelhança de Deus. Então, há dignidade na vida do homem. E em Israel, o que ocorria quando alguém matava um irmão seu, um próximo, deliberadamente, deveria ser condenado à pena de morte. Mas ocorria acidente também, como ocorre em toda a sociedade. E se um israelita matasse um outro em caso de acidente, esse tinha o direito, de conformidade com a lei, de correr até o átrio, de correr até esse altar e pegar na ponta do altar, no chifre do altar, para que fosse absolvido. O que aponta para a força, o poder de Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus, a benignidade do Senhor, a longanimidade do Senhor, o perdão de Deus também está presente nesse altar. Até que então o vingador de sangue deixasse o templo e não viesse a tomar esse culpado. Isso ocorre em 1 dos Reis 2:28 também, não no tabernáculo, mas no templo, né, naquele contexto. E interessante que tem um texto em Lucas, capítulo 1, nos verso 69, para que os irmãos visualizem um pouco essa realidade do chifre. Em Lucas capítulo 1, nós temos Lucas capítulo 1 traz o nascimento de Jesus, traz o cântico de Maria e o nascimento de João Batista, primo de Jesus Cristo, que viria preanunciar a sua vinda. Na segunda metade do capítulo 1, nasce João Batista e seu pai Zacarias, um sacerdote, louva a Deus e engrandece o nome do Senhor. E nós lemos no verso 67 de Lucas 1, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, e aquele louva a Deus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Deus, seu servo. A nossa versão traz plena e poderosa salvação, mas a palavra no grego é uma só, keras, que é chifre. A nossa versão traduziu bem, não é? Plena e poderosa salvação, mas a palavra é chifre. Essa é a palavra que aparece no texto grego. Por quê? Porque o chifre, desde as religiões antigas, como eu disse, exceto a grega, mas as religiões e a sociedade antiga via no chifre, como eu já fiz referência, o poder, a exaltação, a força, e por isso o Senhor ordena então que sejam colocados chifres, o que aponta para a sua grandeza, como Zacarias louva a Deus no contexto em que nasce Cristo e nasce o seu filho precursor de Cristo. O altar, irmãos, com seu sacrifício de oferta, totalmente queimado, por isso era holocausto, demonstrava a devoção total ao Senhor. Esse altar apontava para essa realidade porque o animal, eu já disse, era totalmente destruído. Uma vez que o animal era totalmente queimado, isso apontava para uma devoção inteira, para uma entrega total da parte do adorador. Não esqueçam que o que nós estamos vendo aqui é a substituição. É um símbolo de uma destruição do pecador. Quem deveria ir para o altar, não é? Quem deveria ser morto e totalmente destruído, era aquele que ia levar o seu sacrifício ao sacerdote. Era ele quem deveria ser totalmente destruído. Deus então se interpõe, Deus então institui e estabelece um sacrifício, um mediador, um substituto, para que o pecador não seja morto, mas para que o animal fosse morto, fosse totalmente destruído, e então
aquele pecador seria reconciliado com o Senhor. Uma entrega total aponta para a expiação, a destruição e para o arrependimento. Então é uma mudança de vida, uma morte. Vejam que há ideia, obviamente, de morte total, de uma morte plena, né? E de um renascer, como nós vamos ver ainda. O que Deus faz aqui é condescender. Porque observem que Deus, ele está possibilitando, não é, que o pecador se aproxime dele. Ele não é adorado por homens como se precisasse da adoração dele. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não é adorado por homens como se precisasse disso. Então, o que esse altar revela ainda é a condescendência de Deus, como todo tabernáculo aponta para essa realidade. Mas Deus grandioso, excelso, benigno, longânimo, esse Deus está de forma muito condescendente, mesmo muito benevolente, permitindo que o homem venha até ele e que o cultue e que tenha um relacionamento com ele. E isso, como já mencionado, por meio do derramamento de sangue, de um sacrifício. O que é tipo? Aqueles mais experientes e conhecedores da teologia bíblica já sabem que tudo isso aponta para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lá em Israel, o povo não tinha essa compreensão que nós temos. Eles não tinham a consciência que nós temos de que o sacrifício, ou o altar, ou todo o tabernáculo apontavam para Cristo. Eles estavam apenas na condição de que não era menor, né? Pelo menos não na revelação lá, mas eles estavam apenas na condição de ouvir a voz de Deus e submeter à voz de Deus, e obedecer a Deus, e crer em todo esse sistema sacrificial, e crer em toda essa simbologia dentro do tabernáculo, para que então eles fossem aceitos por Deus. Esse altar, ele é figura, ele é tipo, é chamado de tipo, na teologia do verdadeiro sacrifício. Hebreus, nós vamos sempre ver Hebreus lança muita luz sobre o que nós estamos estudando. No capítulo 9 de Hebreus, versos 3 e 4, nós lemos: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, eu fiz referência a esse verso no domingo passado, o autor dos Hebreus está falando de uma purificação cerimonial, não uma purificação real. Ele diz, se havia uma purificação quando o sangue era derramado, quando havia aspersão, se tudo isso purificava, ele diz no verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele está contrastando um sacrifício material, um sacrifício tipológico, figurativo, simbólico, com um sacrifício perfeito, real. Ele diz, é por meio do sacrifício de Cristo, é unicamente por meio do sacrifício de Cristo que a nossa consciência é purificada. Não é por derramamento de sangue, por aspersão de sangue de cordeiro, de bode, de boi, enfim. E no capítulo 10, nós lemos, eu botei verso 3 a 10, mas leio desde o verso 1. Ora, visto que a lei, que eles têm todo o Antigo Testamento aberto, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, ele está afirmando isso. E Êxodo, capítulo 27, que nós estamos estudando, é apenas figura, não é a coisa real. Ele diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferece. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Verso 3. Entretanto, aí ele vem explicar o que nós estamos considerando em Êxodo 27. Nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Por isso, aí ele cita Salmo 40, versos 6 a 8. No Salmo 40, Davi está louvando a Deus, agradecendo a Deus por sua benignidade, e então o Espírito Santo enche Davi, não é, com palavras
que seriam, aqui no autor dos Hebreus, aplicadas a Cristo. Então, é o Espírito de Cristo, o Deus verdadeiro, o próprio Cristo, o Deus Yahvé, o Deus triuno, é quem está falando por boca de Davi. E o autor dos Hebreus, que é inspirado pelo Espírito, traz esse texto, Salmo 40, versos 6 a 8. Ele diz, por isso, ao entrar no mundo, diz, isso é o Senhor Jesus quem está falando, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, é Jesus que está falando, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. É Cristo quem está falando, e é Davi quem está citando no Salmo 40, na plena época, irmãos, de sacrifício de animal mesmo. É Davi quem está mencionando. Como eu disse, assim como Moisés não tinha consciência, e era Cristo, como nós temos, Davi tampouco tinha essa consciência. Mas à luz de Hebreus, o Espírito do Senhor está falando por intermédio de Davi em plena época de sacrifício no templo. E Davi, ou melhor, o Espírito Santo por meio de Davi, está anunciando que os sacrifícios estabelecidos ali não têm poder de purificar pecados. Não têm poder de conduzir pecadores a Deus. Por quê? Porque o Senhor iria preparar um corpo para o seu filho. O texto que o autor dos Hebreus tem aqui aberto é a Septuaginta, é a versão grega. Porque no Salmo, nós encontramos outra palavra que não corpo, mas se nós formos até ali, nós vamos encontrar em Salmo 40, se eu não me engano, a palavra orelha, né? Salmo 40. Versos 6 a 8. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste meus ouvidos, abriste os meus ouvidos. O autor de Hebreus diz, me preparaste um corpo, o que é ouvido, o que é corpo, acaba sendo a mesma coisa, como um rabino disse. Se nós pensarmos num bebezinho ainda no ventre da sua mãe, ainda sendo gerado, a forma é de um ouvido, né? A forma é de uma orelha. Não sei se tem a ver, mas o rabino comentou dessa forma, dizendo que o autor de Hebreus não estava tão longe dessa realidade, quando falou de corpo, quando na verdade Deus estava preparando, né, abrindo os ouvidos, ou preparando aquele corpo para que ele mesmo viesse oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Depois de dizer, o autor de Hebreus continua, capítulo 10, verso 8, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo, verso 10. Verso 10, o autor de Hebreus diz, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. De uma vez por todas. Vejam, o autor de Hebreus está dizendo, não é nos sacrifícios do passado, porque Deus mesmo não quis salvar o seu povo, não quis purificar o seu povo, não quis perdoar os pecados do seu povo, mediante sacrifício de animal. O que Hebreus está dizendo? É o que a teologia desenvolve para nós. O que o autor de Hebreus está dizendo é, Deus não quis dessa forma, ele apenas estabeleceu todo esse ritual para que apontasse para o sacrifício real que é Cristo. Esse era o plano de Deus. Esse era o plano do Senhor Deus. Não era que permanecesse aquele sacrifício. O plano de Deus não era que o seu povo continuasse servindo a Deus com aqueles sacrifícios, não. Porque o Espírito de Deus revelou a Davi que o Senhor não recebia sacrifício. O Senhor não recebe sacrifício. O Senhor recebe um único sacrifício que é superior, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Deus aceita pecadores unicamente pelo sangue do sacrifício vivo de Cristo. Efésios capítulo 5. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O sentido dos sacrifícios no Antigo Testamento só existe se nós olharmos para Cristo. Se nós não olharmos para Cristo, os sacrifícios não têm valor nenhum.
Eu já citei aqui algumas vezes, o pastor Edmund Clowney, quando fala do mistério revelado, esse é o título do livro dele, que fala de Cristo no Antigo Testamento, como Deus instituiu cada coisa natural com o intuito de revelar realidades espirituais. O pastor Clowney disse que até o casamento, Deus une um homem e uma mulher com o intuito de apontar para o relacionamento dele com o seu povo. Como o Antigo e o Novo Testamento deixam isso claro, na figura de esposo e esposa, de noivo e noiva. Pois, seguindo essa linha de raciocínio, então Deus estabelece todo esse sacrifício para apontar para o sacrifício espiritual maior, que é Cristo. É por isso que Deus institui o sacrifício. Não é para que Israel permanecesse ali. Não é para que viesse ser perpétuo esse sistema, não é? Está na mídia agora, na internet, nos vídeos, a questão de Israel, não é? Porque Trump declarou que Jerusalém continua sendo que é a eterna capital de Jerusalém, aí estão já levantando a reconstrução do templo em Jerusalém, o terceiro templo, e então Cristo retornará como sinal, enfim. Ora, irmãos, aqueles que permanecem no judaísmo ou no cristianismo judaizante, eles permanecem vendo valores espirituais nesses sacrifícios, quando o autor aos Hebreus deixa muito claro. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Acabou. Todo o sacrifício da antiga dispensação, todo o altar construído, apontavam para o único sacrifício perfeito que Deus iria aceitar. Porque o Espírito de Deus mesmo diz que ele não aceita sacrifícios de bodes, de carneiros, não para uma realidade espiritual. Tudo apontava para Cristo. Uma vez que Cristo veio e estabeleceu o tabernáculo, como nós vimos no domingo passado, à luz de Hebreus, o tabernáculo verdadeiro, quando ele morreu na cruz do Calvário, foi sacrificado, acabou todo o sacrifício. Não há necessidade mais nenhuma de tempo, não há necessidade mais de sacrifícios, não há necessidade de um Israel material, porque o Israel material já foi. Agora é o Israel espiritual, composto pelos crentes, pelos judeus e pelos não-judeus convertidos em Cristo, como nós veremos hoje no sermão de Cristo como sendo o bom pastor. Ele mesmo dirá, eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. E um dia eu reunirei essas ovelhas e será um só rebanho, será um só rebanho, será um só pastor. Naquele contraste que os irmãos já conhecem de João 5-10, no debate contra os judeus. Então o sacrifício de Cristo é o sacrifício vivo, é o único sacrifício real para o qual o altar apontava, que nós estamos estudando em Êxodo 27. Chegam-se a Deus por Cristo, unicamente os que humildemente se aproximam ao Senhor em obediência. Então o sacrifício, qual é a grande tendência? Eu tenho dito isso sempre pregando João à noite. Qual é a grande tendência do ser humano, senão a religiosidade fria, calculista, ímpia? Nesse pecado Israel cairá. Nós estamos estudando apenas o início da revelação do tabernáculo. Mas Israel cairá em pecado. Israel cairá no pecado que nós temos a tendência de cair, de manipular a Deus. Então eu sou aceito por Deus, eu adoro a Deus, Deus me aceita se eu fizer isso, isso e isso aqui. Ok, então eu vou fazer. É para fazer? Eu vou fazer. Esse será o pecado de Israel. Então mata o cordeiro, põe no altar do holocausto, sacrifica todo e viviam vida ímpia. E viviam vida em desobediência a Deus. Mas não era para isso que Deus estava estabelecendo o altar. Ele estava estabelecendo o altar para uma vida de obediência, para uma vida de serviço, para uma entrega total, como aponta para a realidade que aponta o altar do holocausto. Por isso, os irmãos vão encontrar várias passagens no Antigo Testamento, como a de primeiro livro de Samuel 15:22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Eu tinha dito no slide anterior, chegam-se a Deus por Cristo, unicamente os que humildemente se aproximam ao Senhor em obediência. Então é necessária obediência, e a obediência está ligada com a humildade, né, com a humilhação do adorador, com aquele que leva o sacrifício não como uma manipulação, não como uma barganha, não como algo mecânico,
em que irá oferecer e Deus receberá. Não, mas humildemente, com toda a consciência de que eu deveria estar sendo morto, e por isso Deus então estabelece esse sistema para que eu venha a morrer, o que nós temos visto que já é na pessoa de Cristo. O cumprimento é na pessoa de Cristo. Não apenas 1 de Samuel 15, mas Oséias 6,6 diz: pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Mais do que cerimônia. Olha, o que nós estamos lendo? Primeiro livro de Samuel 15. Eu li Hebreus 10, que cita Salmo 40. Todos esses textos apontam para a realidade futura, para a realidade, para o que é real, que é o sacrifício de Cristo. Esses homens do Antigo Testamento são boca de Deus, são profetas, eles estão anunciando, eles estão revelando, eles estão afirmando que tem um sacrifício só que Deus requer, que é o de Cristo. É que uma vez que Cristo morre em nosso lugar, uma vez que Cristo é totalmente destruído como um cordeiro, ele é colocado sobre o holocausto que é a cruz, ele morre e a morte dele é para o pecado. Paulo diz, morto para o pecado e vamos para Deus. Cristo morre a nossa maldição. Cristo morre o nosso pecado na cruz. Quando ele ressurge, então, para que realidade aponta isso? Para o nosso renascimento em Cristo. Em obediência, em serviço. Serviço total. Os profetas anunciavam isso. Isaías, capítulo 1, verso 11, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Aqui o contexto é de pecado de Israel. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus está dizendo, eu não estou nem aí para o sacrifício de vocês. Olhem só, Deus havia instituído o sacrifício, não é? E ele não sabia que Israel ia pecar? Claro que ele sabia, ele é onisciente. Mas era plano de Deus, exatamente estabelecer a forma como ele deveria ser adorado, porque Israel não o adoraria dessa forma. Deus então iria revelar a Israel a necessidade que eles têm de um sacrifício vivo, real, porque Deus não aceita pecador diante de si. Provérbios 21:3. Exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Lições, irmãos, para nós concluirmos esse breve sermão, breve estudo. Uma lição que nós tiramos é que Deus sempre exigiu fé e obediência da parte daqueles que são chamados por Ele. Deus chama homens a servi-lo. Deus se revela a esses homens como Deus verdadeiro, como Deus santo. Nele não há iniquidade nenhuma. Deus chamou Israel e tem se revelado a Israel. No capítulo 19, Israel estava aos pés do Monte Sinai. Acontece todo aquele espetáculo para apresentar a santidade de Deus. Deus ordena que seja feito o tabernáculo para que haja uma separação. E mesmo dentro do tabernáculo, onde havia uma separação dos outros povos, havia uma separação entre o próprio povo, no que diz respeito a esse sistema, porque havia a tenda, diferente do átrio. No átrio entrava o povo e levava os animais ao sacerdote. Na tenda entrava apenas o sacerdote, para trabalhar com os pães asmos, com o candelabro e com o altar de incenso, que ainda nós vamos estudar. Mas no Santo dos Santos entrava apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer sacrifício ali. Então vejam que Deus revela a sua santidade e Ele exige desse povo a quem Ele se revela e a quem Ele obtém para si obediência. Não é serviço total, entrega total a Ele. Deus sempre fez assim. A ideia do evangelicalismo hoje de que Deus é bacana, de que Deus é meu amigo, de que Jesus é meu amigo do peito, porque João encostava a cabeça no peito de Jesus. Então agora Jesus é meu camarada, Ele é meu amigo, eu faço o que quero com Ele, eu canto como eu quero, eu peço o que eu quero. Essa ideia não é bíblica. Desde o início da revelação, quando Deus deu a ordem para Adão, Deus exige do homem obediência. Deus exige do homem total entrega. Que tudo seja feito, Moisés, como eu ordenei. Adão tem um monte de árvore. Tu pode comer de qualquer fruto dela, menos dessa. É assim que Deus tem se revelado?
quando nós encontramos o tabernáculo, vemos a graça, a glória, a beleza de Deus, mas também a sua exigência, a sua justiça. Ele permanece sendo santo. Ele não pode ser adorado de qualquer jeito. Ele quer obediência. Ele exige serviço e obediência da parte daqueles a quem ele chama. O Senhor provedor, ainda na lição, só podia ser adorado mediante o sacrifício de animais pelo derramamento de sangue. Isso é o Antigo Testamento. Né? Esse era o sistema religioso. Esse era o sistema cultico no Antigo Testamento. Hoje, na nova dispensação, quem quer adorar a Deus faz o quê? Dobra seu joelho, confessa a Cristo e ora em nome de Cristo. Nem dobrar o joelho, né? Enfim, mas confessa a Cristo, eleva os seus pensamentos a Deus em nome de Cristo, em qualquer lugar, e é aceito por Deus. Esse é um adorador. Mas na antiga dispensação, não. Se alguém quisesse adorar a Deus, deveria tomar ali um animal, levar ao sacerdote, o sacerdote sacrificaria aquele animal, que aponta para Cristo, como nós já vimos e conhecemos. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, realizou o sacrifício de vida perfeito em favor de seu povo que confia e espera nele. Porque o autor dos Hebreus diz, de sangue de bode, de boi, de cordeiro, não é suficiente para santificar um pecador. É unicamente por meio de Cristo. O sacrifício de Cristo é perfeito. O sacrifício de Cristo é limpo, é puro. E é o sangue do Senhor que nos purifica do nosso pecado. Somos protegidos por Deus e reconciliados com Ele quando nos encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Assim como era necessário o cordeiro colocado sobre o altar, assim Cristo deve ser colocado, ou é colocado, melhor, tem sido instituído, estabelecido pelo próprio Deus, como um intermediador entre Deus e os homens. E assim somos protegidos por Deus. Não é em Cristo é que nós encontramos reconciliação com Deus. Cristo, então, ele é o altar. Cristo, então, é o chifre do altar. Cristo é o animal que seria colocado sobre o altar. Para essa realidade apontam todos os elementos que nós aprendemos hoje. Isso no contexto de culto. Sempre o contexto de Êxodo é culto. Deus está dizendo como o povo me prestará culto, como o povo me adorará, ou como eu receberei o povo na minha presença para me adorar, me exaltar, com todos esses elementos. Mas na nova dispensação, que eu estou aplicando, é distinto. Não é? A realidade espiritual é a mesma, o autor dos Hebreus nos disse isso, a realidade em Cristo. Mas a forma de nós cultuarmos, nós encontramos em Romanos 12, 1 a 2. Vamos ficar de pé, para nós cantarmos depois da leitura desses dois versos. E eu quero ler esses dois versos a uma só voz com os irmãos. Romanos 12, 1 e 2. Leiamos, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda de pé, vamos cantar. Irmãos, eu peço presbíteros que iluminam um cântico. Nós vamos orar, impetrar a bênção apostólica e encerrar o nosso culto. Inário número 269, 269.